sábado vai ter mais. Deixa o seu nome. O Gabriel e o Miquel vai ficar responsável para anotar o seu nome e colocar você na escala para você também ter sua oportunidade. Amém? Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Glória a Deus, irmãos, porque Deus ele tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um de vocês. Vocês não sabem o bem que vocês fazem para mim, de vocês estarem aqui, de vocês se esforçarem. Cada um de vocês é muito importante para mim e para Deus. O esforço que vocês fazem de estar no culto, de participar, de serem proativos nas coisas do Senhor. O pastor ele fica muito alegre com a igreja. Amém? E aí, Deus me deu uma palavra muito tremenda para falar para vocês. E o título dessa palavra é A Ovelha Perdida. A Ovelha Perdida. Quando Deus ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide fazer discípulos, é para procurar as ovelhas que se perderam, as ovelhas do Senhor. Todos têm a chance de ser a ovelha do Senhor. Todos têm a chance de serem encontrados pelo Senhor. O ide de Jesus é ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E aí a gente tem esse mandamento do Senhor, e a gente, para que venha executar esse mandamento, a gente tem que ter dentro do coração amor. Porque muito mais que você pregar a palavra, é você amar as pessoas. E o amor, igreja, ele tem a ver com cuidado. Você procurar ajudar alguém, você procurar entender a pessoa, compreender. A igreja ela foi colocada para ser um apoio para aquela pessoa que precisa de ser salva, precisa da salvação de Deus. A igreja é um ponto de apoio que Deus colocou no mundo, para as pessoas se abrigarem, para as pessoas se refugiarem, para as pessoas se sentirem amadas. E aí, eu vou colocar uma questão muito importante para vocês hoje. Vocês que estão aqui, vocês, como eu, somos privilegiados de ouvir essa palavra, e ela tem que ser passada para frente também. Vocês repararam que aqui eu coloco as oportunidades para todas as pessoas, independente de quem esteja aqui dentro, do que fez, vai ter oportunidade. Muitas pessoas podem me julgar, e Deus te dá uma revelação hoje da mesma forma que me deu uma revelação. Você imagina alguém lá no mundo, no meio do crime, no meio da cachaça, no meio das coisas erradas, e de repente, naquele momento que ele está ali, ele resolve adorar a Deus, resolve lembrar de Deus e começa a adorar a Deus e começa a chorar na presença de Deus. O que você acha que vai acontecer ali? Você acha que os anjos vão impedir ele de adorar a Deus? Você acha que os demônios vão impedir ele de adorar a Deus? Então, no momento que ele está ali, nada pode impedir ele de adorar a Deus. Eu já vi pessoas, igreja, no meio do parque, lá chorando quando ouve um hino, porque ele entende aonde Deus queria que ele estivesse, aonde Deus queria colocar ele. Ele está desgarrado ali, ele está no lugar errado, mas o coração dele ouve. Quando Deus ele começa a chamar, quando Deus ele começa a tocar no coração. Eu tinha o seu Nildo,
Era um senhor de idade, mais de 80 anos, mas lúcido, sóbrio. E eu trabalhava com meu tio numa mercearia e ele ali ficava bebendo, consumindo cerveja ali o tempo inteiro. E ali eu procurava pregar para ele, falar alguma coisa de Deus. Um dia que eu estava indo para a igreja, eu encontrei ele à noite, bêbado. E ele falou: não aguento mais, eu estou indo me suicidar. Eu falei: não, senhor, você não vai fazer isso não, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja, vamos para a igreja. Peguei bêbado do jeito que ele estava e fui com ele para a igreja. Chegou lá e ele chorava demais, bêbado, chorando na igreja. Cada hino ele chorava mais do que antes. E aí, igreja, foi só uma vez, será que aconteceu isso? Não, foi mais de 3 anos. Toda vez eu ia pegar ele, levava ele bêbado na igreja, falava com ele. A gente ia no monte, um dia foi muito engraçado, porque a gente foi no monte, eu levei ele bêbado no monte orar. Então, orando ali, no outro dia, ele chegou, falou para mim: nós estávamos orando debaixo do poste ontem. Eu falei: não, seu Vitor, era lá no monte, era a lua. Ele pensou que era um poste. Nós estávamos orando debaixo do poste. Nem sabia discernir entre a lua e o poste. Mas foi. Para resumir, igreja, eu chegava com Deus e falava: Senhor, estou orando para ele, eu estou levando ele para a igreja, tem mais de 3 anos, ele não muda. Ele não larga essa bebida. E comecei a ficar assim triste no meu coração, porque não estava surtindo efeito. Mas ele estava indo na igreja, ele ia, chorava igual eu, ele clamava igual eu, da mesma maneira. E aí Deus falou no meu coração: você está muito focado na bebida, mas olha o tanto de coisa que eu fiz na vida dele, enquanto você está focado na bebida. Então, na realidade, Deus estava trabalhando em outros pontos que eu não estava enxergando, mas por causa, às vezes, da impaciência, eu estava vendo só o que era mais destacado na vida dele, que era o erro dele. E não confiava, não via que Deus estava fazendo outras coisas na vida dele. Aí, igreja, passou um pouco de tempo, mais uns anos, ele deu câncer na garganta. E aí ele perdeu a voz, ele só falava assim. Aí rapou a cabeça para fazer quimioterapia, mas continuou indo para o monte comigo, continuou indo para a igreja comigo. Aí ele não podia beber mais, não podia fumar mais. Parou de fumar e parou de beber. Aí a última lembrança que eu tenho dele, lá em Belo Horizonte, isso. Eu olhei assim na esquina, eu vi ele lá. Aí fica em pé ali, seu pé de céu, vem ali assim, fica virado de costas. Aí ele estava andando lá, eu cheguei assim, e desse jeito assim, ó. Aí fui andando com ele, até chegar na porta da igreja. Aí ele olhou para mim assim, de uma vez, igual o olho do pé de céu, assim, olho azulzinho, e riu. Eu não conseguia falar, ele foi caladinho comigo para a igreja, foi nós dois. Chegou na porta da igreja, eu entreguei ele lá e fui fazendo minhas coisas. A última lembrança que eu tenho dele, ele foi salvo, igreja. Ele morreu, ele faleceu, mas ele foi com o Senhor. Então, qual o cuidado que você tem com a alma, com a pessoa que Deus te entregou? Às vezes você vai focar em alguém aqui na igreja pelo erro dela, mas Deus está te falando hoje, não olha dessa maneira não, que essa pessoa é valiosa para Deus. Aleluia! Essa pessoa é valiosa para Deus, o Espírito Santo é que faz acontecer um milagre, ajuda ela de alguma maneira. Como foi falado pela irmã Ruth, a palavra tem que ser uma palavra de ajuda, tem que ser uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, uma palavra que vai animar o coração dela para ela não desfalecer. Já tem muita pessoa para julgar, para apontar o erro dela no mundo, mas na igreja tem que ser uma referência de amor, não de contenda, não de dissensão, de porfia, de falar mal, de debater. Tem que ser diferente, o nosso coração tem que ser diferente na presença de Deus, tem que ser um ambiente que você se sente bem, que você fala: nossa, que ambiente bom. Eu tenho o meu erro, mas eu cheguei na igreja e ninguém me julgou. Eles tiveram paciência comigo. Você imagina, se alguém chega aqui, por mais que esteja capengando, lá custando andar, você imagina se por causa de uma oportunidade que tem ali, por causa de um abraço, de alguém fazer alguma coisa por ela, de uma comunicação da igreja, ela
se firma na presença de Deus. E depois você vai chegar lá no céu, aquela pessoa vai estar lá e vai falar: obrigado porque você teve paciência comigo. Obrigado porque aquele dia você não me julgou, você estendeu a mão e não me tirou de fora da igreja. E aí você vai glorificar Deus junto com aquela pessoa. Da mesma forma que alguém teve paciência comigo, hoje eu tenho paciência. Da mesma forma que alguém um dia anterior, um dia atrás te ajudou, ajuda a pessoa depois na frente que cruzar o seu caminho. Essa é a intenção de Deus com você fazer discípulos. Fazer discípulos é isso. Ajudar a pessoa. Fazer discípulos é você mostrar para ela o que é o amor dentro de casa. Aleluia. O que é o amor dentro de casa, igreja? Vamos repetir junto? O que é o amor dentro de casa? Vamos falar de novo? O que é o amor dentro de casa? Mais uma vez. O que é o amor dentro de casa? Então essa casa é a casa de Deus. É referência, tem que ser referência em amor. Na casa do Pai tem amor, na casa do Pai tem sim ajuda. Por mais que tenha santidade, a santidade não vai ser motivo de você fulminar, de você tirar, de você desprezar as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele fez para aquela pessoa que estava em pecado que nenhum de nós faria, que é morrer pelo seu inimigo, pelo pecador, pelo sujo, pelo endemoniado. Ele fez isso, ele morreu na cruz do Calvário para aquela pessoa que era impura. Então o sangue de Jesus Cristo está sobre esse lugar. É Ele que defende, Ele que lava, Ele que redime, Ele que justifica, purifica essa igreja. É Ele que faz. No dia do juízo final, julgar as pessoas, vai separar uns dos outros. Não vamos ser nós, não. Nós vamos amar, nós vamos compreender, nós vamos ajudar enquanto nós temos essa oportunidade diante de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quem que você queria que estivesse perto de você quando você errasse? O acusador ou Jesus? Aquele que vai apontar para você, apontar o seu pecado, aquele que vai te amar como Jesus fez na cruz do Calvário. Quem que você queria ser quando alguém errasse? Você queria ser o acusador que ia apontar o erro da pessoa, ou queria ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o discípulo de Jesus, para falar para ele: ó, eu aprendi com o meu mestre o que é o amor, ele me amou e agora eu vou te amar, eu vou te ajudar, eu vou te levar onde Jesus está, eu vou te levar, eu vou te conduzir. Pega ele, ajuda ele. Não é que você vai ser conivente ou vai ser participante de pecado, não. Porque o discípulo de Jesus, ele tem o exemplo de Cristo. Ele vai andar nas pisadas de Jesus Cristo onde ele passou. Salmos 49, versículo 8 e 9. Salmo 49, versículo 8 e 9. Vamos ler o versículo 7 primeiro. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a corrupção. Ou seja, nenhum de nós tem condição de remir alguém aqui nesse lugar. Não tem condição, irmão. Você pode fazer o que você quiser, você pode pregar, você pode fazer, você pode dar exemplo, você pode fazer o que quiser, mas se não for o Espírito Santo de Deus, se não for Jesus, não vai acontecer a obra. Não adianta você querer remir o seu irmão, não adianta você querer justificar o seu irmão, que não vai dar certo. Esse trabalho é de Jesus. Faz a sua parte e ama ele, que Jesus cuida da parte dele. Jesus cuida da parte dele. Muitos vão falar: Senhor, a sua noiva é uma prostituta. Vão apontar o dedo para a noiva de Jesus e criticar, mas Jesus sabe o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Ele não tem direito de falar sobre a noiva dele, não somos nós. Como foi falado pela irmã Ruth:
Não falei mal uns dos outros. Porque você se torna juiz sobre o seu irmão. Só há um justo juiz e legislador, é Jesus Cristo, é Ele. Ele que pode falar, pode analisar, pode trazer uma palavra sobre a igreja dele. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 4 e 7. Versículo 3: Então Jesus lhe propôs essa parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o que nós precisamos fazer, igreja, é amar. Se a pessoa realmente for para ser salva diante de Deus, o amor é suficiente para ela mudar. Não vai ser a brutalidade nas palavras, não vai ser a aspereza, não vai ser você danar com a pessoa, você julgar ela que vai fazer ela ser salva. Mas vai ser o amor que vai mudar os corações. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Chegou lá, Jesus chamou as pessoas que estavam na casa, colocou a mesa ali e sentou. Quem que é digno de sentar na mesa com Jesus? Aí um virou para Jesus e falou: Senhor, é quem está sentado perto do Senhor aí? Olha quem é. O que é que Jesus falou para ele? Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, os doentes ao arrependimento. Eu não vim para os justos, para os sãos, eu vim para os doentes. Então quem que tem que vir para a igreja? É pessoa problemática, é pessoa complicada, é pessoa que não tem jeito. É essas pessoas que Deus quer, porque eles precisam de perdão de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vocês acham que pastor, obreiro não sofre de ver que a igreja não está pronta? Vocês acham que eu não fico triste quando eu vejo os irmãos ainda sem estar preparados para a vinda de Jesus? Meu coração chora, igreja. Meu coração fica triste. Por quê? Porque Deus, Ele me comove. Ele fala: Marcelo, ainda não está bom. Aleluia. Como foi falado, as 7 igrejas da Ásia Menor ali, não tinham as igrejas ali que precisavam de consertar. O que Jesus falou? Ele foi lá e falou para o anjo da igreja, ele falou: meu servo, fala para eles ali, ensina para eles que está faltando isso ainda. Ainda tem que arrumar isso daí. E aí o coração daquele que estava ouvindo a palavra, ele tinha a chance de mudar. Então tem que ter sim exemplo dentro da igreja. Tem que ter sim um pastor que honra a Deus com o seu testemunho, com a sua vida, que procura fazer as coisas certas, mas na igreja não vai estar 100%. E outra coisa, se você espera que a igreja seja perfeita, me tira da igreja, porque eu não sou perfeito, eu sou imperfeito.
Então começa pelo pastor, tira o pastor da igreja, porque nenhum de nós é digno de estar aqui, todos nós somos pecadores. Então começa pelo altar, tem que tirar o pastor da igreja, porque eu me sinto diante de Deus impuro para estar aqui, eu não me sinto pronto para estar no altar do Senhor como deveria. E o que me traz a segurança para estar aqui não é o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, é o meu comportamento, é o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado. Então a igreja perfeita você não vai achar na face da terra. Você pode andar de igreja em igreja, pode sair de um lugar, pode ir para o outro, mas você não vai achar uma igreja perfeita. A igreja perfeita vai ser lá na glória, né? Naquele momento que Jesus arrebatar a igreja, vai ser perfeita. Aqui na terra não. Então, quando você vir para a igreja, saiba que Deus ele não te trouxe aqui para apontar erro de ninguém, para contender com ninguém, para ficar debatendo a palavra de Deus, ficar tirando do seu coração às vezes alguma coisa. Não, não é isso não. Deus te chamou para você amar essa pessoa, não é para saber mais que ela da palavra de Deus. Não é uma competição de quem sabe mais da Bíblia Sagrada. Aleluia. 2 Coríntios 11, 28. E é tão interessante que 2 Coríntios 11, 28, depois nós vamos ler 1 Coríntios 11, 28 também. 2 versículos iguais, falando do mesmo assunto. 2 Coríntios 11, 28. Vamos ver o que a Bíblia diz, ó. Além das coisas exteriores, é o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Paulo ele tinha dentro do coração o cuidado, a aflição de saber que a igreja não estava preparada como deveria para ser diante de Deus arrebatado. E ele falava, eu preocupo com a igreja. Ao que pesa sobre mim é a minha preocupação interior com essa igreja. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber desse cálice. E aí o que é que nós temos que fazer? É julgar o próximo ou analisar nós mesmos? Eu não tenho que olhar para vocês e ficar apontando o dedo para vocês, eu tenho que olhar para mim. E eu tenho que tomar cuidado, porque você imagina eu pregando, estando como pastor, é muito mais responsabilidade depois eu ser condenado. Então cada um olha para o seu próprio pecado, cada um olha para o seu próprio procedimento. Aí você pergunta para você mesmo, você ajudou alguém essa semana? Você contribuiu com a salvação de alguém? Você orou por alguém dessa igreja essa semana? Você orou por alguém da sua casa? Você deu uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para alguém essa semana? Agora vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida estatura da plenitude de Cristo. Então Deus ele coloca o pastor, coloca o obreiro, não é para saber mais do que você na igreja, é para te ensinar o que tem que ser ensinado para você largar o seu pecado e se converter a Deus, porque sem a pregação não há realmente a fé no coração. Tem que ter a pregação, mas no momento que eu prego, eu não prego para saber mais do que você, eu prego aqui para que você esteja preparado para se encontrar com o seu Senhor. 1 Coríntios 8, 1. Parte C do versículo. Assim
ciência incha, mas o amor edifica. Então, quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai querer tirar graça com as pessoas, falar, não, ele não sabe, ela não sabe. E aí o que acontece? Você não ganha a pessoa para Jesus, você vai competir com ela, você vai provocar ira a pessoa. Em vez de você querer saber mais do que a pessoa, você tem que chegar e amar a pessoa. Aí ela vai receber um pouquinho que você tem para dar para ela. Essa é a palavra que Deus quer que nós façamos para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ou se começar a haver briga dentro da igreja, por quem sabe mais, ficar debatendo a palavra de Deus, isso torna desagradável, irmão. Deus não quer isso aqui dentro, não. Não quer discussão teológica aqui dentro, não. Deus quer pessoas que amem o outro que está lá ouvindo a palavra de Deus, que está tentando entender as coisas de Deus. Tem que ter esse coração para sair, para pregar o Evangelho, para ensinar as coisas de Deus. 2 Coríntios 12:20. Pois receio que quando chegar não ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis, que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Receio que quando for outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. É difícil, irmão. É difícil ficar na igreja se você está vendo tanta coisa acontecer, as pessoas não entendem o que a igreja tem que ser dentro da casa do Senhor. É amor, é compreensão, é relevar, é unir as pessoas, é ter paz uns com os outros, é poder ter comunhão. O irmão Manuel, o Raimerson, é muito abençoado nesse sentido, a irmã Rosa, porque eles trazem para a igreja essa questão da comunhão, de reunir, de fazer junto a panela ali para conversar, para tratar das coisas do Senhor. E aí dentro dessa reunião tem que ter o quê? Tem que ter amor, tem que ter paz ali, não tem que ter contenda, debate teológico, não. Senão a comunhão vai ser diferente do que Deus quer. Então quando você reunir para fazer alguma coisa, junta as panelas, sim, junta sim o que você tem de conhecimento para edificação do outro, não para virar um debate teológico dentro da casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Chama a Larissa.